Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a liturgia ela nos aponta uma consciência, a consciência de pertencermos ao reino dos céus. E essa consciência, ela amadurecida, ela nos ajuda a ler o cotidiano com objetividade e serenidade. Ela nos ajuda a perceber que nós somos, nesta vida, peregrinos de um reino definitivo. E que nós vivemos a experiência desse reino, somos quase, vamos dizer assim, a experiência da colônia, nos sentimos irmãos, nos reconhecemos deste reino, quanto mais nos aproximamos daquilo que nos faz pertencer a esse reino, sermos igreja. Igreja é a assembleia dos reunidos em torno de Deus. Quanto mais estivermos reunidos em torno de Deus, mais estamos experimentando nesta terra o reino dos céus. Já e ainda não. Já é o reino, ainda com as visões não claras dele, porque o pecado não me dá uma nítida visão do amor aqui. Mas ainda não plenamente, como será quando nos encontrarmos com Cristo face a face. Então é importante ter claro isso. E por que é importante ter presente a consciência do reino de Deus dentro de nós? Porque essa verdade, ela nos ajuda a nos colocarmos diante das questões do cotidiano como quem tem, sim, a prudência, o cuidado, o respeito de dar ao mundo o que Deus pede, o amor, de respeitar os caminhos do mundo, os convívios do mundo, mas lembrando que eu não sou do mundo. De que no mundo eu posso até agir ali, mas o meu critério para estar ali é amar como Deus me ama. Uma outra coisa que ajuda muito a clareza da consciência do reino de Deus, eu tenho menos medo da morte. Quando eu falo a morte, pensar a morte é um excelente teste para a minha conversão. Porque muitas vezes, quando eu penso a morte, eu já digo muitas vezes, Deus me livre, não quero pensar isso não. Mas sabe, é importante calcular que nós vamos ter presente, que nós vamos terminar. A morte é um momento da vida, nós lemos assim, porque nosso Deus não é um Deus dos mortos, é um Deus dos vivos, porque o salário do pecado é a morte é uma etapa da vida, por causa do nosso pecado, nós atravessamos, ela nos fere. E por que nós temos tanto medo? Porque nós não fomos feitos para ela. Mas por que diminuímos esse medo? Porque eu ganho a consciência de que eu estou transitando, e a morte não é fim. Então eu passo a encarar as situações com um pouco mais de serenidade, porque a morte assusta mesmo. Mas a serenidade de pertencer ao reino de Deus me coloca em ordem de não desespero. Certa vez, eu lembro do meu primeiro enterro, cada um tem a primeira coisa que lembra mais adequada. O padre vai lembrar disso, né? Do primeiro enterro. Foi uma situação muito cômica, porque o pessoal que eu fui acompanhar era muito católico. Tanto que na hora que desceu o caixão do senhor, que era pai de um rapaz que tinha me ajudado a preparar minha ordenação dias antes, eles cantaram, a fé inundou o pensamento, e começaram a cantar parabéns para você. E eu fui perguntar, mas por que estão cantando parabéns para você quando está descendo? Eu não tinha parâmetro para comparar. Ele, não, porque nasceu para Deus. Eu falei, meu Deus, é hoje. Você imagina a cena no cemitério. Do lado estava vendo o enterro com um pastor e um pessoal evangélico. E o pastor, quando me viu com o parabéns para você ali cantando e descendo, ele olhou para mim e falou, quanta fé, hein, padre? Eu falei, fui malhado, meu primeiro enterro é ótimo, né? Mas aí no enterro dele, quando estava descendo o caixão, foi muito interessante, porque teve duas pessoas que literalmente gritaram, eu vou com ela, eu vou com ela, eu vou com ela, eu vou, mas foi um desespero, que eu olhei, eu também falei, não vou deixar passar, eu olhei também e disse, a mesma quanta fé, hein, pastor? Porque pelo menos o meu está alinhado com a alegria de que está indo para o paraíso, é festa de aniversário, o senhor está querendo acompanhar o fim aí, né? Mas era interessante pensar que a consciência do reino nos traz serenidade.
Sim, nós vamos sofrer, porque o caminho da cruz é dor. Mas a consciência do reino nos traz serenidade. Eu pertenço a um reino. E tantas outras coisas eu podia trazer aqui como expressão da consciência de pertencer ao reino. E o que é esse reino? Eu quero reavivar na memória essa consciência. A primeira leitura, nós ouvimos o profeta Ezequiel que diz, quando o Senhor diz que tirará um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancará um broto e plantará sobre um monte alto e elevado. Sobre um monte alto de Israel. Essa palavra, essa profecia, ela faz lembrar Abraão. Aquele que o Senhor colheu do meio dos povos e constituiu pai das nações, levando à terra de Israel, ao alto monte. E aqui a gente lembra, quando fala do alto monte, é fácil lembrar um detalhe do relevo de Israel, daquela terra que nós chamamos Terra Santa. As cidades antigas eram construídas sobre montes, porque era uma questão de segurança. No alto do monte, a cidade estava mais protegida de inimigos que pudessem atacar. No alto do monte, a cidade se estruturava com mais segurança. Então, o alto do monte, Jerusalém, é uma cidade que está no alto de um monte. Quem vê hoje a cidade, vê ela mais baixa, mas porque com tanto tempo de história, conquistas e reconquistas, muita coisa foi aterrada em cima do que era Jerusalém do tempo de Jesus e antes também. Ali o Senhor planta uma árvore. Essa árvore estende seus ramos. Nessa árvore, à sombra dessa árvore, as aves fazem ninhos, os pássaros pousam. Todos, observando essa árvore, sabem que o Senhor é o Senhor abaixo da árvore alta, que abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa, faz secar a árvore verde, faz brotar a árvore seca. Ele é o Senhor que diz e faz. Quando nós olhamos Abraão, nós pensamos neste que ele plantou. Nosso pai na fé é este que começou a história ouvindo a voz do Senhor. E é curioso lembrar, falando do reino de Deus, lembrar essa história, porque para nós o reino de Deus vem acontecendo sim. Nós fomos criados, depois o pecado entrou na história e o Senhor tantas vezes começou e recomeçou as histórias, e com Abraão foi constituindo um povo, uma assembleia reunida, um povo que lembrava que é peregrino nesta terra, um povo que lembra dia a dia que o Senhor é o seu condutor, um povo que vai amadurecendo diariamente a consciência de pertencer ao Senhor, amadurecendo com confianças. A confiança acompanha a maturidade. Quem quer dizer-se maduro precisa ousar confiar no Senhor. Os desafios do cotidiano são desafios que nos dividem, porque o coração, ele ora se instala nos próprios cálculos, ora se instala na voz de Deus. E quando é que eu vou me reconhecendo, me recompondo do que o pecado faz em mim? O pecado me desconfigura, o pecado me dá visões turvas, confusas, alienadas acerca de mim. Eu vou me recompondo na medida em que vou confiando em meu Deus, que brota no meio do convívio, nas fontes, para nós palavra e pão, convívio fraterno, onde cada um leva a sério o desafio de apurar o seu amor, para não ser um amor a ser oferecido para o outro simplesmente com o que se sente, mas o amor que Deus lhe entregou, manifestá-lo ao outro em cuidados, escolhas, atenções, consciências. O amor que sabe voltar atrás quando o pecado confunde e promove um mal, e sabe pedir perdão e recomeçar. É interessante pensar que nós pertencemos a este povo que Abraão plantou nas terras
de Israel. É interessante pensar que esse homem foi o reino, como a tradução da parábola do semeador, a parábola que nós ouvimos hoje. O reino é como um homem que espalha a semente na terra. E é interessante, Abraão não ficou preocupado como seria que esse povo aconteceria. Sabia da promessa. O Senhor lhe dará uma descendência. Pela fé, nós somos essa descendência. O Senhor faz lembrar que a terra produz por si mesma o fruto, e é preciso guardar isso. Confiar no Senhor é fazer o bem que Ele me pede, por mim, pelo outro, por Ele mesmo, por causa dEle. E esse bem vai sendo no meu coração dividido, a reconstrução do coração unido. Esse bem é ir aproximando os lados que confiou demais em si, eu confiei demais em mim, e me arrependi. Desde o de Adão, depois do pecado, o homem é arrependido do erro com Deus. E se aproxima para dar a Deus de novo razão. O homem ora vacila, ora acerta, mas sempre é recomposição perto de Deus. E essa recomposição é o coração que vai, repito, confiando um pouco mais, um bocadinho mais a cada dia. O amor é essa semente que dentro de nós, nos gestos, parecem pequenas, mas quando caem aqui fazem todo sentido. Por isso, o reino de Deus, ele acontece e amadurece quanto mais eu dou ouvidos para Deus. Dar ouvidos é muito mais do que deixar aquele som com a palavra entrar, porque o som da voz passa e a palavra fica. Padre, mas eu preciso estar atento para não pecar, Calma. Você vai estar atento a não pecar se estiver atento a amar a partir da porta desta igreja melhor do que amou quando entrou aqui. Quem apura o amor, quando erra, sabe recomeçar de imediato. Quem apura o amor, não fica olhando o não feito ou o que não fazer. Porque o pecado, a consciência dos pecados só nasce quando o coração se sente ferido por ter ofendido o seu amado. E aí o desafio de sensibilizar o coração para o amado. E aí depois a gente vai tomando consciência de que isso é pecado, que aquilo fere. O que é pecado? É ferir os costumes, os meus costumes, o meu caminho de filho de Deus. É ferir o meu costume de amar a Deus, o próximo e a mim mesmo por causa de Deus. Eu quero terminar com uma coisa que São Paulo, nosso bom São Paulo, nos disse hoje na segunda leitura, e quero deixar isso como um desafio para você de santidade, de prática de santidade. Se eu digo para você que a gente tem que agradar alguém, você diz assim, depende. Agora, se eu digo que você tem que agradar alguém que você ama, você, é verdade. Pois então, se você sabe que Deus te ama, essa certeza é imutável, depende de você acreditar ou não, o fato é, Ele te ama de fato. Agora, o teu amor já é um amor que procura agradá-lo? É um amor que procura empenhar-se em agradar a Deus? E aí eu digo com muita simplicidade, né? São Paulo diz assim, por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Nessa semana, procure ser agradável a Deus. Procure agradá-lo. Oferecer coisas que agradem ao Senhor. E aí eu deixo só uma experiência que eu fiz disso recentemente. Mas fiz assim, foi muito curioso, né? Porque eu pensei em dar um sinal de Deus para uma pessoa. E eu tinha umas fotos da viagem que fiz à Terra Santa há uns anos atrás. E aí eu achei interessante, de uma igreja que eu gosto muito lá, a igreja onde São Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Que tem lá, onde Jesus foi preso, e tudo, tem lá 3 ícones, eu comprei 3 fotos, e eu falei, aliás, mais algumas, e eu falei, vou dar um sinal para essa pessoa. Aí eu falei, vou fazer um quadro, vou entregar,
Vou dizer para essa pessoa isso. Olha, isso aqui é para você lembrar de Deus. Quando lembrar de Pedro e lembrar de Deus que negou Jesus, que chorou amargamente, que reafirmou que amava e recomeçou a vida. Aí mandei fazer o quadro com a moldura, fui lá, escolhi a moldura, fiz isso. Quando eu fui entregar para a pessoa, quase uma vozinha dizia assim: escuta, mas você me perguntou se ele prefere receber pronto ou se ele prefere receber as fotos e fazer depois o quadro. E eu com os quadros no carro. Aí deu aquela coisa, não perguntei. Vai lá e pergunta. Aí eu fui e perguntei. E eu torcendo para ele escolher receber as fotos. Ou receber o quadro pronto, porque eu já ia entregar. Ele falou, não, eu prefiro as fotos para fazer o quadro. Eu falei, tá. Mas foi tão interessante que ali me chamou a atenção para uma conversão que eu preciso trabalhar. Antes de fazer um bem, constate o destinatário. Então que tal se ao pensar em agradar a Deus, melhora a tua relação com Ele para perguntar, Deus, isso te é agradável? O que te é agradável na minha vida? Antes de fazer da sua cabeça, pergunta para Ele, porque talvez uma coisa muito simples seja tudo o que Ele lhe pede. Que Deus nos ajude essa semana a sermos agradáveis a Ele. Amém.